10h43 agora. O Bruno Luiz tem mais informações, mais detalhes sobre os dados que ele levantou em relação à violência no trânsito aqui da cidade de São Paulo, principalmente as mortes decorrentes de acidentes. Pois não, Bruno? Débora, o número de motociclistas que foram mortos em acidentes de trânsito aqui na capital paulista cresceu 2,5% no ano passado. Em 2023 foram 365 óbitos de pessoas que estavam se locomovendo por moto, enquanto em 2022 foram registradas aí 356 mortes. Segundo dados da prefeitura, apesar desse aumento aí, no entanto, nenhum desses óbitos ocorreu nas chamadas faixas azuis, que são exclusivas para motociclistas. A faixa azul já foi implementada aqui na capital nas avenidas 23 de Maio, no eixo ali também Bandeirantes, Afonso Taunay. Tem também trechos da faixa azul entre as avenidas Prestes Maia e a Tiradentes, no corredor norte e sul, entre as avenidas Santos Dumont e o viaduto João Julião da Costa Aguiar. Também tem trecho da faixa azul lá nas avenidas Sumaré e Paulo VI, na Avenida das Nações Unidas e na Avenida Miguel Yunes, além da Brigadeiro Faria Lima. Tem trecho também na Zac Narc e na Luiz Dumont Vilares. E aí essa falta de mortes aí nas faixas azul pode evidenciar, Débora, que se não houvesse essa política, talvez esse número de mortes teria sido maior de motociclistas. Esse aumento aí de mortes de motociclistas vem na esteira do crescimento de óbitos no trânsito da cidade no geral. Em 2023 foram 830 mortes, enquanto em 2022 foram 752 óbitos, um crescimento de 10,3%. A maior causa dessas mortes foi atropelamento. Foram 312 em 2023 contra 279 em 2022, um aumento de 11,8%. E aí, falando um pouco do perfil dessas vítimas, 80,24% dos mortos nos acidentes dos acidentes de trânsito no ano passado eram homens, 19,52% mulheres, e a maioria deles tem entre 18 e 24 anos. Do total de mortos, foram 127 nessa faixa etária, aí o que representa 15,3% do total de vítimas, Débora. Obrigada pelas informações, Bruno Luiz. Com certeza temos muito a fazer ainda para diminuir a violência no trânsito da cidade. A gente conversa agora sobre esse assunto com o CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia pessoal do estúdio, a todos que nos ouvem. É um prazer falar com vocês. Bom dia. Desculpe, Paulo, ajuda a gente a traduzir um pouco melhor esses números. O que fica bastante claro aqui é que os motociclistas e os pedestres continuam sendo as principais vítimas da violência no trânsito, ou seja, o maior número de mortes está justamente nessas categorias, Então, o que o Bruno trouxe aqui o detalhe da faixa azul, que sugere que possa ter ajudado a diminuir o número de mortes de motociclistas, mas a gente ainda está num patamar muito alto. Quais são os principais desafios nesse momento para o poder público? Olha, Débora, falando especificamente dos motociclistas, a motocicleta em si, ela traz, junto com essa sua agilidade, com toda essa versatilidade de movimentação que ela traz entre os veículos, alguns desafios e riscos, O primeiro deles é a própria fragilidade do veículo como uma motocicleta, Ele se desloca mais rápido, ele é mais ágil, por outro lado, ele é mais vulnerável, Ele não tem nenhum tipo de proteção, como, por exemplo, um airbag ou um cinto de segurança para proteger aquele motociclista, tanto o piloto quanto o garupa. Um outro desafio é a própria faixa etária dos usuários desse tipo de veículo. A gente vê aí o principal grupo de vítimas girando em torno ali de 18 a 24 anos, e essa faixa etária é uma faixa que ela é um pouco mais fechada às ações educativas. Então, até por conta do própria dinâmica do dia a dia, essas pessoas estão trabalhando, muitos deles são entregadores, têm uma vida corrida, são pouco adeptos a essas campanhas educativas. A gente tem mais dificuldade de levar essa informação de conscientização para eles. E por último, devido às próprias dimensões
da motocicleta, né? Ela só tem a placa de identificação na parte de trás, ela não tem placa dianteira. A própria fiscalização, que seria também um complemento à parte educativa, né? Uma forma de, por meio da coerção, você imputar novos comportamentos e direcionar que aquelas pessoas, para que não sejam multadas novamente, adotem comportamentos seguros, também fica prejudicada, porque a motocicleta apresenta uma dificuldade a mais na sua fiscalização. Então, tudo isso, no contexto geral, aliado à falta de consciência dos demais motoristas de que os maiores são responsáveis pela segurança dos menores, toda essa forma, todos esses ingredientes conjuntos estão gerando esse grande problema aí de risco à segurança, principalmente dos motociclistas. Paulo, eu queria falar sobre as faixas azuis, né? Eu acho que a gente tem visto pelos dados, pelos números e até conversando com alguns motociclistas que elas se mostram eficazes, né? Pelo menos nesse combate aos acidentes, às mortes no trânsito, apesar do número neste ano ter sido ainda maior do que do ano passado, ter sido maior do que no ano anterior. Mas se essas faixas azuis de fato se mostrarem eficazes, como tem se mostrado, você acha que é necessário expandir ainda mais essa política aqui na capital e até em outros locais? A faixa azul, ela tem um conceito muito similar a uma ciclovia, né? Então, ela sim, ela produz resultados excelentes do ponto de vista de segurança, isso foi comprovado, foi uma inovação que a cidade de São Paulo trouxe para outras cidades do Brasil e do mundo, inclusive, né? São novos métodos e formas de dividir o espaço público que estão sendo, inclusive, exportados, né? Devido ao sucesso, mas ela tem limitações, porque a gente não consegue, assim como as ciclovias, proporcionar essa infraestrutura em todo o sistema viário. Então, uma solução alternativa, respondendo às perguntas, sim, é uma ação interessante, mas ela é limitada a determinadas vias. Então, como é que a gente consegue expandir esse conceito de segurança para as vias que não comportam uma infraestrutura dessa? É trabalhando com a conscientização, com o controle de velocidade, né? Um elemento importantíssimo para que a gente consiga melhorar a segurança viária, é executar o controle de velocidade, né? Fazer uma gestão mais adequada da velocidade, que inclusive vai ajudar a proteger esse outro grupo de vítimas que está muito vulnerável no trânsito, que são os pedestres, principalmente aqueles idosos, né, que têm um pouco mais de dificuldade de locomoção, muitas vezes não tem a acuidade visual muito apurada, então tem um pouco de dificuldade de avaliar a velocidade dos veículos durante uma travessia. Então, tudo isso completa, né, o que a gente chama de evolução da cultura de segurança viária. É mais do que as infraestruturas, mais do que toda a parte de sinalização e engenharia, a cultura, né, o comportamento das pessoas, a responsabilidade compartilhada, no sentido de cada um tem a sua responsabilidade para poder reverter esse quadro, é a chave de sucesso para a gente conseguir avançar na cultura do país. Paulo, eu não tenho dado atualizado aqui agora, mas as marginais, elas já foram espaços com um número muito grande de recordes de mortes de motociclistas, isso caiu um tempo depois, mas eu queria saber se as marginais seriam, por exemplo, locais onde se poderia instalar faixas azuis. Você acha que funcionaria? As marginais hoje, né, as marginais de São Paulo, ela tem se a gente considerar a pista expressa, ela tem uma característica de rodovia, né? Ela não tem acesso, né? E por isso ela tem aquelas marginais complementares. Então, pode ser que nas locais seja interessante, mas isso depende muito de uma análise específica de cada trecho, né? Para demonstrar aquelas condições. De forma conceitual, onde você tem um fluxo grande de motociclistas conflitando com o fluxo de outros veículos, caberia sim uma faixa dessa que poderia proporcionar aí uma segurança adicional. Mas continuo insistindo que o controle de velocidade para as áreas urbanas, né, a gente tem aí limites de velocidade onde a gente tem vários tipos de interações entre pedestres, ciclistas, motociclistas, ela não pode ser superior a 50 km por hora. Então, acho que talvez trabalhar a velocidade seja um dos grandes fatores mais que a gente consiga proporcionar mais resultados de forma mais rápida. 50 km por hora em vias de grande fluxo ou de fluxo menor? São vias com característica de vias urbanas. Então, aquelas vias que têm pedestres caminhando ao longo do trecho, que tem pontos de travessia, essas vias
são aquelas que têm que ter um limite de velocidade de até 50 km por hora. Vias como as marginais, grandes vias expressas, aí não, aí cabe essa análise de engenharia para determinar velocidades superiores. Mas aquelas que têm interação principalmente com os mais vulneráveis, né, pedestres e ciclistas, precisa ter essa redução. Acho que essa questão da velocidade é um dos pontos principais quando a gente fala em segurança no trânsito. Atualmente, as vias, né, de médio comprimento têm essa velocidade máxima de 50 km por hora, como o senhor disse, exceto marginais. Hoje a gente tem as marginais Tietê e Pinheiros, a Avenida do Estado e a 23 de Maio com uma velocidade maior do que essa de 50 km por hora aqui na capital. O senhor acha que outras vias deveriam, de fato, reduzir a velocidade para 50 km por hora, sem contar as marginais, mas, por exemplo, uma Avenida do Estado, o trecho ali da Avenida Abraão de Moraes, a Avenida 23 de Maio, ou são vias que têm esse porte para ter uma velocidade maior? Olha, a gente fez um estudo na cidade de Curitiba, e que pode servir como exemplo para a cidade de São Paulo, que é um estudo chamado Estudo Naturalístico da Atividade de Condução, onde a gente monitorou 100% do tempo a condução dos motoristas. E uma das conclusões desse estudo, né, falando do fator velocidade, é que se as vias, né, isso no caso de Curitiba, mas acredito que também a gente possa rebater isso para a cidade de São Paulo. Todas aquelas vias que têm hoje velocidade de 60 km por hora como regulamentação, se for reduzido para 50 km por hora, você consegue aumentar e quase dobrar a probabilidade de sobrevivência de um pedestre, em caso de atropelamento, e o efeito colateral, que seria, né, um efeito colateral que é o maior tempo de deslocamentos, durante um dia todo, se você reduzir a velocidade de 60 para 50 km por hora, você vai gastar a mais por dia no seu centro de deslocamento, coisa relacionada a 50 segundos a mais, né? Se a gente pegar todo o seu deslocamento no dia inteiro. Então, para o motorista, é quase que insignificante, né, essa redução de 60 para 50 km por hora, mas para o pedestre pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, para aquelas avenidas que têm hoje a velocidade regulamentada de 60 km por hora, acredito que um bom caminho seria fazer a redução para 50. Bom, a gente já teve uma redução de velocidade nas marginais, né? De 90 para 70 na pista expressa e acabou voltando para 90. A gestão Haddad diminuiu, houve um barulho, um descontentamento da sociedade. Quando o João Dória assumiu a prefeitura, ele voltou a velocidade para 90. E como você avalia essa mudança? Você acha que ok manter? Seria indicado voltar a diminuir a velocidade nas marginais? Olha, o trânsito, ele é orgânico, ele é dinâmico. Então, essas alterações, desde que tecnicamente justificadas, são perfeitamente possíveis e acontecem ao longo do tempo. O que a gente não pode é deixar esse assunto técnico ser determinado por um posicionamento político. Isso é ruim para as cidades. Então, eu acho que cada trecho, cada região tem o seu momento. O uso do solo tem uma interferência muito grande com o sistema viário. Você tem, por exemplo, uma casa que é transformada numa escola ou numa lojinha, ela muda o perfil de atração e geração de viagens daquela região. Então, a cidade vai se modificando, né? Os usos dos imóveis vão sendo transformados, isso vai gerando alterações no sistema viário e o gestor de trânsito precisa acompanhar essa dinâmica. Então, se esse trabalho é feito do ponto de vista estritamente técnico e com a devida transparência para que a população entenda aquelas alterações, ele tem uma grande probabilidade de dar certo. Se ele tem uma interferência política, a gente vive nessa vai, não vai, né, faz e desfaz, e aí isso é ruim, porque gera uma perda de credibilidade da própria ação do gestor público e isso se reflete nas outras áreas da mobilidade. A dúvida do nosso ouvinte Dirceu é a dúvida também de outros ouvintes com relação ainda à faixa azul. Ele fala sobre a Radial Leste, por exemplo, que tem um número grande de acidentes com moto e questiona por que não tem uma faixa azul nessa via. Muito provavelmente, Paulo, essa questão é relacionada justamente à dimensão da via e o suporte, né? A dificuldade de se incluir as limitações que você comentou, né? De se incluir uma faixa azul, um sistema desse. Existia, né, um plano de expansão das faixas azuis para São Paulo, que inclusive estava em discussão
no governo federal, porque a faixa azul ainda não é um elemento regulamentar previsto na legislação de trânsito. Ela foi feita do ponto de vista experimental, produziu bons resultados, mas depende de uma autorização do Conselho Nacional de Trânsito para que ele seja ampliado. Se não me falha a memória, a Radial Leste estava prevista nesse plano de expansão. De qualquer forma, me parece que esse assunto não andou, houveram transições aí na gestão da CET São Paulo, e esse assunto, me parece, pelo menos que a gente acompanhou aqui de fora, ele não andou. Mas sim, pelo que me lembro, havia uma previsão de implantação desse tipo de dispositivo na Radial Leste. Paulo, para a gente concluir aqui, a gente falou muito de velocidade, né? Ou seja, os veículos, e tem a questão dos pedestres também, que há um número alto de mortes, né? E no começo da nossa conversa você disse o grande cuida do pequeno. Que outras ações podem garantir a segurança do pedestre, além desse cuidado do grande para com o pequeno? A gente noticiou ano passado, infelizmente, uma série de atropelamentos, por exemplo, de ônibus atropelando pessoas que estavam ali andando nas ruas, né? E a prefeitura da cidade, inclusive, prometeu fazer um treinamento, mas é mais um sintoma dessa violência e dessa dificuldade também para o pedestre. Hoje a gente tem, né, uma dificuldade muito grande para os pedestres, principalmente relacionado à qualidade das calçadas. Bairros mais novos, né, vias que foram executadas, recém-construídas, já tem uma condição mais adequada de calçadas. Então, acho que dois elementos que podem ser trabalhados, que não são necessariamente diretamente ligados à gestão de trânsito, mas à melhoria das calçadas e da própria iluminação pública. Muitas vezes você tem uma questão de um atropelamento acontecendo por conta de uma deficiência de visibilidade. Então, a iluminação pública, a manutenção e conservação das vias, né, manter o mato baixo, a vegetação podada, isso tudo interfere na segurança dos pedestres. Fora as questões relacionadas à própria consciência, próprio comportamento, que são essenciais para o dia a dia, porque a gente não consegue proporcionar uma infraestrutura adequada em 100% do território, mas se a gente tiver uma consciência sobre a utilização daquilo que a gente tem disponível, a utilização correta, a utilização adequada e segura, a gente consegue avançar e preservar melhor a vida dessas pessoas. Paulo Guimarães, muito obrigada pela conversa conosco aqui no CBN São Paulo. Um bom dia. Muito obrigado, uma boa semana para vocês aí. Igualmente. Paulo Guimarães é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária.